É uma satisfação muito grande estar nesse encontro entre a Marta Porto e o Allenberg Quindins. A vocação do Festival Sebo Esmeralda é justamente essa, promover encontros e diálogos pertinentes. O Festival Sebo Esmeralda, 91, excepcionalmente, nesse ano difícil, traz uma programação que combina uma exposição presencial no Crato, ao ar livre, com obras do Sérvulo Esmeraldo, e esse encontro constituído de 6 webinários que conversará sobre patrimônio, arte, cultura e ciência. Nesse nosso encontro de hoje, trazemos Marta Porto e Allenberg, 2 pensadores da cultura contemporânea. Marta com um pé no mundo e Allenberg com o pé no mundo, partindo da Chapada do Araripe. Marta Porto é crítica de cultura, jornalista e escritora. Com destacada participação em debates internacionais sobre artes, cultura e políticas culturais, ela lidera e colabora com programas das Nações Unidas, de governos e fundações. Projetos de democracia cultural, comunicação cívica e engajamento social marcam a sua trajetória. Autora dos livros Imaginação, Reinventando a Cultura, Comunicação no Centro do Mundo, da Mudança, Nós do Morro, 20 anos, Olhares Femininos, Mulheres Brasileiras, dentre outros livros, apresentam o pensamento de Marta Porto, que conversará conosco essa noite. Allenberg é esse doutor honoris causa da Universidade Regional do Cariri e da UFC. Mas o Allenberg é doutor mesmo, é da Chapada. Foi lá que ele fez o seu grande percurso nessa vida, reinventando com a criançada um mundo melhor. Pesquisador do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciência do Patrimônio da Universidade de Coimbra, Allenberg é o criador da Fundação Casagrande e do Museu do Homem Cariri, instituições que há quase 40 anos inauguraram um novo templo na região caririense. Artista, educador popular e empreendedor social, ele é um gestor cultural de sucesso. É líder na preservação e difusão do patrimônio arqueológico e da memória de lendas e tradições populares do Cariri cearense. Allenberg, você é um orgulho do Crato e do mundo. Parabéns a você, parabéns, Marta, pelo seu brilhante trabalho. Uma trajetória de 25 anos na causa da cultura é realmente respeitoso. Meus respeitos a vocês. Eu convido, portanto, a Marta iniciar essa conversa. Ela, que já conhece o Cariri, vai nos contar sobre a sua experiência nessa estrada chamada Cultura e Arte Brasileira. Obrigada, doutora. É uma honra para mim estar aqui com o Allenberg, com você, participando desse festival, num momento tão importante da gente poder estar trocando ideias num país que virou de cabeça para baixo, num país que está provocando dor permanente nos seus cidadãos. E eu tenho um orgulho muito grande de ser brasileira, tenho um orgulho muito grande
de ter rodado esse Brasil aí e conhecido um trabalho como esse que o Allenberg lidera no Crato há tantos anos. Eu acho que, para mim, é sempre uma honra estar compartilhando ideias com pessoas que, de fato, constroem as coisas mais positivas, mais belas e mais fortes que esse país tem, né? Que é a sua cultura, que é a sua arte, que é o seu pensamento popular. Então, eu queria fazer uma fala muito breve de início, aqui é uma conversa entre pares, de pessoas que estão tentando organizar um conjunto de ideias para esse momento tão crítico que o Brasil está vivendo. Talvez um momento que a gente precisa se debruçar para pensar o que nos levou a esse lugar, né? Então, assim, mais do que pensar talvez nas nossas fortalezas, que é absolutamente importante, porque, afinal de contas, a gente sobrevive, a gente dorme, a gente sonha, de alguma maneira, com algum grau de serenidade, porque a gente consegue se relacionar com esse Brasil que traz isso para nós todo dia, que nos oferece essa condição de sonho, essa condição de beleza, essa condição de esperança no futuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma condição que não é possível esquecer dela, até pela gravidade e porque a gente se confronta com ela no dia a dia, mas também porque, para construir um futuro, que é o tema desse encontro aqui hoje, é absolutamente necessário que a gente também se atenha a pensar o que nos trouxe até aqui. Então, quais são as condições culturais que tornam o ambiente desse país hoje um ambiente tão tóxico para suas crianças, para os seus jovens, especialmente para as pessoas mais vulneráveis que tentam sobreviver a cada dia nesse país que humilha elas cotidianamente. Então, eu tenho hoje de manhã, eu estou desde 9 horas da manhã participando de vários debates. Hoje de manhã abri uma comunicação com o sistema de museus aqui de São Paulo. Todo mundo muito preocupado com esse 7 de setembro que está chegando aí, e como é que os espaços culturais, de alguma maneira, convocam simbolicamente esse território da democracia. Então, a gente está falando de problemas que a gente não imaginava alguns anos atrás, que a gente estaria se debruçando sobre eles de novo. Então, partindo dessas duas ideias, ou seja, a gente tem duas grandes forças hoje, que a primeira força é essa força da beleza, da singularidade, né, da fortaleza que é a cultura brasileira, e do outro, uma cultura sistêmica, uma cultura política, uma cultura que organiza uma ação que nos torna apátridas no nosso próprio país. Nós vivemos sob uma condição de refugiados permanentes no nosso país. Por que eu falo isso? Porque a condição de apátrida, segundo a Hannah Arendt, é a condição daquele que não é reconhecido pelo seu Estado e pela sua nação como cidadão. E, portanto, é aquele que é alienado dos seus direitos básicos. Então, eu trabalhei muitos anos no Sistema Nações Unidas, eu trabalhei em alguns campos de refugiado, e a sensação das pessoas que vivem nesses espaços é a sensação de que elas não têm nenhum grau de diálogo e nenhum grau de reconhecimento, porque elas não têm mais família, elas não têm mais território, e especialmente elas não têm mais a confiança de que elas podem dialogar e recorrer a algum sistema que a reconheça como cidadão. Infelizmente, eu acho que essa é a condição que nós vivemos hoje no Brasil. Uma massa imensa de cidadãos brasileiros não são reconhecidos pelo sistema formal desse país como cidadãos. Portanto, eles têm uma condição de apátridas no seu próprio país. E isso é uma reflexão profunda que nós, como agentes culturais, a gente precisa fazer. Não é suficiente, nesse momento que o país vive, pensar só na questão da beleza das manifestações artísticas ou do patrimônio cultural brasileiro. É absolutamente importante ver
como que isso se desloca para uma condição que eu venho chamando de imaginação cívica, ou seja, em que sentido que a gente dá peso simbólico, que a gente dá peso estético para essa dor e para essa condição de injustiça a qual são submetidos milhões de brasileiros, geração após geração. E como que os nossos sistemas culturais, os nossos programas colaboram para romper com esse sistema e, de alguma forma, romper com a indiferença que sustenta esse sistema. Então, eu estou falando de um desafio que é um desafio cultural. Ele é um desafio estético também. Ele é um desafio que nos coloca diante da necessidade de romper com a indiferença simbólica diante da dor do outro. É uma condição que a humanidade vive ciclicamente, especialmente durante um processo de uma pandemia que nos traz várias categorias de reflexão importantes, né? Mas eu acho que especialmente a maneira absolutamente desigual como as pessoas vivenciaram, tiveram condições de viver esse momento de crise global. Então, eu tenho dito assim que para pensar o futuro, esse futuro que ainda é uma metafísica, a gente tem que tornar direito uma escolha. Né? Quer dizer, o direito ele não pode ser só uma plataforma moral, como é a nossa Constituição brasileira de 88, considerada uma Constituição cidadã. Há uns meses atrás eu estava num debate com o Krenak e a gente estava lembrando o quão importante foi o momento que ele se pinta de urucum e consegue tornar um ato afetivo, um ato cultural, uma reflexão sobre um direito da população indígena. E nesse momento nós estamos com uma população, várias etnias indígenas ocupando o Planalto Central brasileiro, discutindo a questão do marco temporal. Então, por que os indígenas estão sozinhos? Por que a sociedade brasileira não reconhece nos seus povos ancestrais a origem e a condição da nossa relação de brasilidade, de cidadãos brasileiros incorporados por essa ancestralidade, ou por esse conjunto de ancestralidades? Então, não é suficiente, e é isso aí que eu venho discutindo bastante, né, com o nosso sistema cultural, pensar em pautas específicas do campo da cultura. Há muitas décadas isso não é suficiente, mas especialmente agora isso se torna absolutamente irrelevante. Não é possível a gente falar só de censura quando a gente não está olhando para esse conjunto de cidadãos que carregam, de uma forma, geração após geração, essa condição de uma cultura sistêmica que os torna apátridas no próprio país. Então, a primeira discussão que eu queria trazer para pensar o futuro da cultura, ela é deslocar do campo do projeto ou do campo da agenda artístico-cultural estrito sensu, das leis de incentivo, ou toda essa discussão aí que vigora no campo formal da cultura há muitos anos, e levar isso para pensar o quanto que nós podemos contribuir para essa ideia da imaginação cívica. Que país é esse? Que atos estéticos são esses que nos tornam brasileiros? Né? Como que a gente consegue usar os nossos projetos, as nossas fundações, os nossos institutos, as nossas manifestações, inclusive informais de cultura, os nossos festivais, como uma plataforma para discutir o país, como se fez antes da Constituição de 88. A gente teve vários momentos que reuniram os filósofos, mestres de cultura popular, por exemplo, o Encontro de Ouro Preto, em 1985, que antecede a discussão da Constituição brasileira, onde você tem uma convergência de pessoas de vários pontos do país discutindo qual era o papel da cultura para a retomada democrática do Brasil. Então, eu acho que essa pedra fundadora ela é um fundamento da ideia de futuro. Tá? E o outro ponto que eu considero importantíssimo é o ponto da inovação produtiva. Em que sentido?
como que artes, cultura e esportes, de fato, têm um projeto para a juventude brasileira. Tá? Para a juventude, para as crianças e para os jovens brasileiros. Isso que o Allenberg conduz com tanta sabedoria e com resultados tão incríveis. Como tornar essas ações que sejam, de fato, ações de Estado. E não só um projeto que é eventualmente apoiado numa linha de tempo de 40 anos. Não é possível pensar nisso como uma ação que, eventualmente, o Estado brasileiro apoia ou uma empresa apoia. Mas isso como a condição de civilidade para a gente se encontrar com esse outro país. Então, eu acredito muito que essas são as duas grandes pedras fundadoras. Né? Uma é um campo da gente repensar o país na sua macropolítica e pensar ele, a gente está aí, o ano que vem, são 100 anos do modernismo, né? Dessa pedra fundadora da antropofagia, do Manifesto para o Brasil, do Manifesto Antropofágico. O que a gente produziu nesses 100 anos e como serão os próximos 100 anos. Não é um exercício de imaginação metafísico, é um exercício de olhar para os problemas, inclusive os problemas culturais, e reagir eles a partir do que a gente tem na mão. O nosso potencial criativo ele tem que estar a serviço do cidadão brasileiro. Tá? E o segundo campo é pensar realmente um quadro de possibilidades, e aí envolve tudo metodológico, programático, de financiamento, para que a arte e a cultura se encontrem com a cidadania a partir de um grande projeto de inovação produtiva. Então, atualmente, é óbvio que a gente tem 1000 questões que a gente poderia colocar, mas eu, olhando o Brasil, eu penso que esses são os dois grandes eixos para a gente conseguir imaginar um campo de futuro. Tá? E aí agora eu sou uma ouvinte, porque eu quero muito ouvir o Allenberg, quero muito beber da fonte da experiência dele, que é sempre tão generoso. Bem, para mim é uma alegria, Marta, estar lhe vendo aqui, ao vivo e a cores, como diz. Idem. Vocês parecem combinar o terno aí, todas as duas aí. De vermelho, claro. E a alegria de receber de Dodora, né, esse convite, né, que é uma pessoa que é um patrimônio nosso aqui. Então, para mim é uma honra constar na minha vida que um dia eu tive esse prazer de ser convidado a ela participar de uma coisa assim tão nobre e num momento como esse. Como você sabe, Dodora, eu sou uma pessoa sou uma pessoa assim como se diz, eu sou um mateiro, né? Eu sou um mateiro, um matuto, né? E o matuto, o termo matuto, né? Ele vem, não sei se vocês sabem que o termo matuto ele vem da estrela matutina, né? Que ela nasce, né, antes do sol. Hoje eu vendo umas coisas de Cévolo e vendo essa coisa da visão dele, da luz em movimento, né? Então, a primeira luz que aparece antes do sol é a estrela matutina, que vem trazendo a luz em movimento. E aí é daí que nasce esse termo matutar, pensar porque e é onde nasce também esse termo, né, de você a estrela matutina é a primeira que desperta. Então o matuto ele acorda com a estrela matutina, por isso que o nome é matuto. No mato você acorda mais cedo, né? E aí daí vem o pensar, né? Então quer dizer, a minha formação é nenhuma, primeiramente. Não tem formação nenhuma que não seja essa de estar procurando fazer as coisas, né? Eu tenho isso desde menino, né? E assim uma coisa que quando era criança fazia história em quadrinho, eu tinha um cinema, tinha uma editora, então que era o produtor cultural do menino que não tinha dinheiro para ir para o cinema e ia para meu cinema porque era uma forma de eles terem acesso a cinema. Então, eu passei esse 2020 rodando, né, dentro de um projeto chamado Museus Orgânicos, que é identificando aonde é que está, né, esses pontos de luz que possa, nesse momento, a gente
conseguir não perder a luz, não perder o ânimo de estar a gente como candeeiro no escuro, porque nós aqui nós somos candeeiro no escuro, então a gente não pode, né, a gente tem que estar sempre balizando. E assim, esses museus orgânicos, a base desses museus orgânicos, o princípio dele é primeiro você olhar a relação da geografia com o território, né? Porque o território ele nasce a partir da geografia. Você pega uma Chapada dos Guimarães, uma Chapada do Araripe, e ali aquela elevação geológica determina um território. A Chapada do Araripe ela divide 4 estados: o Piauí, o Ceará, o Pernambuco e a Paraíba. Mas, na realidade, que ela parece um muro de um estado para outro, foi a federalização do Brasil que fez isso. Mas a cultura daquele povo em volta é uma cultura só, do lado do Pernambuco, do lado do Piauí. Então, na realidade, ali era uma mesa que foi convertida a muro com a federalização brasileira. Então, as linhas brasileiras elas já são excludentes, porque o mapa cultural do país é diferente. O mapa cultural do Brasil está ligado aos biomas. Então, existe um estado que são as chapadas brasileiras. É muito interessante como essas chapadas elas reúnem uma linguagem cultural parecida uma com a outra, seja lá nos Guimarães, seja nos Veadeiros, ali no Planalto Central, seja aqui na Chapada do Araripe, seja dos Guimarães, né, a Chapada dos Guimarães. Então, você pode ver que toda chapada existe uma coisa diferente em torno dele, o povo é diferente. E é muito interessante porque justamente as chapadas elas são o terreiro antigo que foi soerguido pelas placas tectônicas. É por isso que o povo diz que em toda chapada existe uma... o povo diz que aparece disco voador em chapada, né? A única chapada que não aparece ET é aqui na do Araripe, porque a do Araripe é nós mesmo. Nós somos os ET daqui, entendeu? E é muito interessante quando o Cérvulo fala, né, de que as formas que ele perseguiu do movimento da luz durante a vida, ele traz ele se lembra como os contornos da Chapada do Araripe, que está gravado, né, o entortar da serra está gravado nesse movimento da luz dele. E é muito interessante isso, porque realmente, se você pegar algumas obras de Cérvulo, você vai ver o ferro distorcido, que foi a forma que fez a Chapada do Araripe. É muito interessante isso. Então, para mim, o território ele nasce a partir dessa geografia, desse ponto geográfico que gera aquele território. Então, veja só. Então, quando eu vou para esses cantos para caçar museu orgânico, entendendo que já existe, que o museu orgânico já existe, a gente só faz enxergar, né? Então, é o seguinte, quando eu vou, a primeira coisa, eu vou para o território, eu não olho de forma nenhuma as pessoas. Não, é como se ali não fosse habitado, e eu vejo a influência daquele acidente geológico no território, formando o mapa territorial, até onde a luz desse acidente geográfico chega, geologicamente, limitando aquele território, impactando. Isso aí é uma coisa muito... a Chapada do Araripe é a nossa primeira professora e ela ensina isso. Antigamente, o Rio São Francisco passava aqui, Marta, e com o soerguimento da Chapada, andou 300 quilômetros. Então, você vai daqui até lá, você saber que aquela chapada tem um domínio de influência até a margem do São Francisco. Então, entre a margem do São Francisco e a Chapada do Araripe, passa o cangaço brasileiro, passa o ciclo do couro, né? Passa os grandes movimentos humanos. E aí é onde vem o seguinte, onde ele sai escorrendo, né? Quando você joga uma água assim, a água sai procurando, né, por onde andar. Então, isso aí é a relação entre o território e a ocupação humana.
como é que a ocupação humana ela se dá a partir dessa intuição geológica, dessa intuição territorial. Então, ela começa a se movimentar. Então, depois de a gente observar a relação entre o território e o acidente geológico, a gente vai ver a ocupação humana dentro do território. Aí, depois disso, aí eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar a relação da ocupação humana e a cultura daquele monte de gente ali junto, né? O que é a cultura, né? O que é que e é por isso que um sobe o morro, o outro desce. Então essas relações de 3 pontos, o ato de se colocar em cima ou embaixo, ou a relação entre um outro, vai gerando essa cultura do lugar. E aí o seguinte, então nessa inquietação, nessa ebulição de luz, na ebulição de luz, o que é que acontece? Aí a inquietação pare a arte. E aí é onde o homem começa a pintar as cavernas, é onde o homem começa a identificar onde existem os pontos mitológicos, e ali é construída as lendas, a oralidade, tá entendendo? Então, e daí, nesse meio é que nasce esses visionários, esses mestres, como diz Patativa do Assaré. Patativa do Assaré olhava aqui para a Chapada do Araripe e para o Cariri, que é o entorno da Chapada do Araripe, e dizia: aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. É muito impressionante isso. É a mesma coisa a tradução do que Servo faz com suas obras, só que de uma forma ele faz com as mãos e fala no silêncio, e Patativa fala através da boca dele, da palavra. Aí ele diz: quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Então, você veja o que é essa percepção. E daí é onde tem, né, essa coisa, né, que é o seguinte: a partir de que o homem desenha, de que o homem faz a arte, né, que eu digo que é a ponta esferográfica da caneta Bic, é a arte nesse processo todo, né, da relação entre a geologia, a ocupação humana e a manifestação do sentimento humano sobre aquele território. Então, e por isso, né, é que a gente, né, eu acho que o gestor cultural, o primeiro movimento não tem que ser metodológico, ele tem que ser, ele tem que desenvolver a percepção, né? Ele tem que perceber, ele tem que ver o que está desenhado, né? Como diz Bob Dylan, a resposta, meu amigo, está soprando no vento, tá entendendo? Então, como é que a gente vê isso? Então, a partir daí, é o que a gente fez, esses projetos dos museus orgânicos, que a base dele é a arquitetura do afeto. É como é que esses pontos, a casa desses mestres, desenvolve uma afetuosidade a ponto de gerar ali um nicho de formação energética, como quem fosse um motor de luz, aonde projeta pelas ações do corpo, das mãos, da boca, do olhar, a arte, e aí onde a arte se instala e a arte se mostra. E esses visionários que veem isso que são esses mestres da cultura popular, e aí é onde a gente chega nesses cantos. Então, no Cariri, nós estamos fazendo 17 museus orgânicos, né? Nós estamos fazendo 17, que são museus na casa dos mestres. O que é isso? É a história do mestre contada dentro da casa dele, e os instrumentos dele são peças de museu. Você pega por exemplo, você pega a oficina de Cérvulo, ali é um museu orgânico. Quando você pega as peças que ele trabalhava, aquelas coisas que ele, o maçarico, aquelas coisas, e você conta a história através daquela oficina. Só que você entra, ele é orgânico porque você entra e continua as pessoas trabalhando como quem fosse com peças de museu, que é aquelas peças que ele usa, e na parede está contada a história daquele lugar. Então, são 3 tipos de museu orgânico: o museu casa, que é na casa dos mestres; o museu oficina, que são as oficinas do mestre; e o museu casa oficina, porque tem mestres que a casa dele é a própria oficina. Então, nós estamos fazendo
nós já vamos no 7º museu, no Cariri, e faltam 10 museus. O próximo museu que nós estamos fazendo é o de Thelma Saraiva, na casa dela, né, onde ela morava. E as famílias continuam morando dentro da casa e recebendo pessoa. E aí nasce a economia criativa, porque esses mestres, antigamente, eles só faziam aquela arte. Por exemplo, a Folia de Reis vai de 24 a 6 de janeiro, 24 de dezembro a 6 de janeiro, que é o ciclo natalino, né, do nascimento de Jesus. Então, aqueles mestres só funcionavam naquela época. Então, o que é que acontece? Agora, a casa deles são museus no território, que eles recebem visita o ano todo. E a gente descobriu uma coisa bem interessante, que os mestres, na casa deles, quem são os gerentes são as mulheres, porque, na realidade, aquele ar brincante que o mestre tem é porque a mulher consegue conservar no espírito daquele mestre a criança que tem nele. É por isso que se dá o nome de brincante, né? Que os mestres da cultura popular eles são brincantes, porque eles têm uns espíritos de criança. E ela faz isso, né? A mulher do mestre é que é, na realidade, a gerente do museu. Então, olha aí, Marta, nós, né? O grande papel das mulheres. Allenberg, você sabe que aqui é um museu orgânico, a minha casa, porque o Instituto Sérgio Esmeralda é aqui, a oficina dele está ativa, e eu costumo dizer que é um museu comigo dentro, aqui. Pois pronto, pois é um museu orgânico, porque é o seguinte, e aí, doutora, você vai encontrar em cada canto, em cada ferramenta que você vê dele, você lembra de afetuosidade entre vocês. Você está entendendo? Então, na realidade, aí existe uma energia que foi movida por afeto. E você imagine que esse afeto, quanto esse afeto alimentou as obras dele. Então, em cada obra que ele faz, existia uma base no qual está você, com essa afetuosidade para ele ser o que ele foi. Está entendendo? Então, é muito interessante isso, né? Eu e o mundo, né? Eu e o mundo. Eu e a chácara do Araripe, olha só. Mas, a responsabilidade. Olha... É muito, muito lindo que você fala. Assim. Eu também, quando eu comecei a ouvir falar da ideia dos museus orgânicos, né? Eu pensei nisso como uma constelação. E você, quando aponta que são pontos de luz, eu vejo o céu estrelado do Cariri, com a sua linda ideia dos museus orgânicos. Parabéns, é fantástico, né? E o primeiro museu orgânico foi a Fundação Casa Grande, né? A sua experiência, a sua escola, a sua universidade está lá. Isso, tá. E o termo museu orgânico nasce de um poema que eu fiz chamado Arquitetura do Afeto, que foi, depois que Rosiane fez a passagem, o primeiro dia que amanheceu que eu tomei café sozinho depois de 32 anos, né? Então, isso, para mim, quando eu estava tomando café, o vento entrou lá dentro de casa, levantando as cortinas e passeando como quem fosse um espírito que anda, tá entendendo? Corrigindo a casa, fazendo a correição. E aí eu fiz um poema chamado Arquitetura do Afeto, que fala sobre isso, como a arquitetura, né, ela é montada, a arquitetura ela é feita, né, de linhas, né, de afeto, né, como ela. Então, veja só, então a gente está fazendo esse projeto, né, a gente conseguiu a parceria do SESC Ceará, e a gente já está migrando. Vão ser 5 museus na Serra da Ibiapaba, vão ser 2 museus no Vale do Acaraú, e vai ter um museu no Parque dos Monólitos ali, tá entendendo? Que é aqui o que a gente chama de sertão central do Ceará. Mas a gente sempre com essa visão de quando a gente entra nesse território, a gente pede permissão àquele território para que ele se mostre para a gente e que a gente possa, né, ter o privilégio de ver as cortinas dele se levantar e a gente poder ver o espírito do lugar, tá entendendo? Então, eu nesse período de pandemia, foi um período que a gente, de certa forma, teve um tempo que muitas vezes as pessoas diziam, né, desde o tempo de Raul Seixas, diz, para o mundo que eu quero descer, né?
Então, de repente, será que a gente estava preparado para não dar parada, para a gente descer ainda numa velocidade tão grande? Então, nesse momento também foi um momento assim de reflexão, né, do planeta inteiro, né, sobre a importância desse planeta e a importância dos biomas, a importância da geografia. Você está entendendo? Então, eu vejo que o nosso diálogo ele foi isso, voltou-se para dentro de casa para dialogar com os cantos da casa. Está entendendo? Muito tempo que você não olhava para aquele canto da casa e dizia aquilo ali é um encontro de duas linhas numa forma triangular. Está entendendo? O que é que cabe aqui? Está entendendo? Então, eu acho que as pessoas voltaram a se conversar também dentro de casa, né? Tá mais dentro de casa. Então, eu vejo assim, é que eu procuro na minha vida, em tudo que se apresenta, eu ver a forma de sair do empancamento de uma forma pela beleza, sabe? E eu acredito muito, né, no planeta como essa bola viva que se recompõe de glaciações e interglaciações, né? E eu acredito muito na natureza humana, que a natureza humana é a coisa mais fantástica que existe, né? E eu acredito muito nessa natureza humana, como ela se recompondo também, né, para que a gente possa, né, construir uma consciência mais iluminada mesmo nesse planeta. Então, essa é a minha fala. Eu comungo com a sua ideia. Eu também acredito nisso. Eu sou a mulher de esperanças. Marta, mas eu achei muito interessante a sua fala e fiquei comovida com a sua ideia da imaginação cívica, né? Então, ouvindo o Allenberg, né, é a própria imaginação cívica, né, o que esse moço faz. Você é assim um araripe, tá, Allenberg? Você é o araripe que está lá na Chapada. Então, eu gostaria que você falasse mais sobre essa questão da imaginação cívica. Que é eu tão acho que o Allenberg hoje, já falou, né, tudo. Hã? Eu acho que o Allenberg já falou tudo. Já falou tudo, né? Eu acho que... Não deixou para ninguém, Allenberg? Não, eu acho que essa ideia, por exemplo... Mas, Marta, você sabe da grande tacada desse rapaz, que é o movimento para a Chapada se tornar patrimônio da humanidade? Você sabe desse movimento? Como paisagem cultural, né? Isso, paisagem cultural, é fantástico. Mas eu acho que essa ideia dos museus orgânicos é incrível, porque são candeeiros mesmo, né? E o Brasil precisa disso. E isso é o que vai dar o fogo. Isso. O fogo da imaginação cívica. Primeiro é olhar para o país, né? Reconhecer o país, sentir a beleza que esse país produz todo dia, né? Então, isso eu acho que o nosso desafio, fazer isso se tornar o nosso ecossistema, né? O Krenak falava que, pela primeira vez, a Terra gritou silêncio, e aí todo mundo teve que entrar para dentro de casa, e pela primeira vez também as pessoas começaram a perceber a importância da natureza no dia a dia delas, porque elas não podiam sair. Então, em grandes cidades como São Paulo, né, a ausência, quando você sai de casa todo dia, mas quando você está entre quatro paredes, né, numa selva de pedra, a gente começa a olhar a natureza de uma outra maneira, né? É o ar que você respira, né? É o rio que você contempla, é a árvore que te abriga e que te acolhe. Então, eu achei muito incrível, porque o Krenak falou isso, a Terra gritou, silêncio! E aí todo mundo teve que olhar para esses quatro cantos da parede, essas retas que o Allenberg está colocando aqui, né? E agora, para fazer com que essas quatro paredes se convertam num horizonte grande, a gente precisa olhar com esperança para todo esse manancial de coisas incríveis que a natureza oferece, né? O Brasil tem a maior oferta de água doce do planeta, por exemplo, né? Então, o que significa viver numa terra que tem essa abundância de água?
né? Então, acho que todas essas coisas é que a gente talvez tenha que parar para olhá-las como a grande possibilidade que esse país tem de criar uma civilidade, uma civilização a partir da sua gente. A partir da sua gente, a partir de quem somos, na nossa diversidade incrível, né? Então, acho que é isso. Aprender com a gente. Aprender apenas com a gente. Isso, apenas com a gente. É a grande lição. Mas eu estou realmente encantada com a fala de vocês, com o que vocês trazem para o debate. E nós temos um chat também que as pessoas podem fazer perguntas e certamente essa discussão suscitará muitos debates. É importante a mensagem de civilização cívica que você traz, Marta, muito importante, e a sua prática da imaginação cívica, Allenberg, para que a gente tenha um orgulho de ser brasileiro, né? Assim, para que a gente volte a ser brasileiro, que a gente ame a nossa pátria, a nossa mátria. Muito importante. Eu queria só pedir a você, Allenberg, para falar um pouquinho de como anda o projeto do tombamento da Chapada. Certo. A gente, né, escolheu dentro desse pensamento, né, vamos dizer assim, como é a campanha da Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. É assim, Chapada do Araripe, patrimônio da humanidade. O dar tem um acento, de ofertar. De dar. É porque né? você vê... É ousado. Esse que... Cariri é abusado, viu, Marta? Você está vendo? Esse Cariri é abusado. É o dar como verbo, né? Isso, de ofertar. Porque é o seguinte, a palavra mais importante do nome patrimônio da humanidade, que é esse vamos dizer assim, que é esse reconhecimento que a Unesco dá, né? Não é a palavra patrimônio, é humanidade. Claro. Entendendo? Sim. Então, é o seguinte, então, o que é que se tem visto? Aonde chega essa titularização de patrimônio da humanidade, as populações simples daquele lugar são expulsas e entram os grandes negócios. O grande turismo, entendeu? Entra, não existe inclusão nem distribuição de renda. E nem reconhecimento, porque as pessoas são expulsas. E são expulsas. Você vê o que aconteceu, né, em vários lugares disso. Sim. Então, é o seguinte, por isso que o dar passa desapercebido, né, patrimônio da humanidade. E fica patrimônio sendo primeiro, que eu quero ser patrimônio, então entra como que fosse uma aristocracia, né? A coisa é promovida a patrimônio, né? E é desumano, então a Agenda 2030 vai pelo ralo. Entendeu? A própria instituição que cria a Agência 2030 é a mesma que expulsa as populações, porque as regras elas são de uma forma na gestão participativa que é uma coisa que exclui as pessoas. Então, ele quer saber quanto é que o governo vai manter, quanto é que... E, na realidade, não vê como é que a população, por exemplo, se você... E uma base para isso são os museus orgânicos, porque é o seguinte, cada mestre cuida de sua casa, então o nosso patrimônio é cuidado por nós todos, e não estamos esperando que o governo venha cuidar, ou que afeta... Você está entendendo? Total. Então, na realidade, a palavra patrimônio ela passa a ser uma coisa que depende da humanização. O patrimônio ele tem que humanizar. Ele tem que chegar para humanizar. Ele não pode chegar para expulsar. Dá patrimônio. Isso. Então é o seguinte, então nós apresentamos, né, foi aqui no estado do Ceará, o governador, junto à FUNCAP, ele criou um recurso para pesquisa, passou para a Universidade Regional do Cariri. Hoje existe um grupo que está associado às organizações não governamentais local,
as universidades daqui do Cariri e também a Universidade de Coimbra, né? A Universidade Regional do Cariri, e isso através de um projeto junto à FUNCAP, né? Daqui do Ceará. E aí o seguinte, o governo, né, isso surgiu de um seminário que foi feito pela FEComércio, trazendo, na realidade, a FEComércio, a fundação traz esse desafio, e aí todo mundo acha aquilo que é muito legal, é uma boa causa para a gente atravessar, né, esses tempos que estão aí, né? E a gente tem esse dever de conseguir atravessar a carga de um lado do rio para o outro, enquanto o rio está nessa enxurrada que está, né? Nós temos esse... Então, veja só. Aí, então, o governo do estado do Ceará, ele agora criou, não existia na lei de patrimônio do estado a chancela de paisagem cultural. Então, agora foi mudado isso, para que o Cariri vá apresentar, né, junto ao IFAM do Brasil e à Unesco, esse pedido de entrar na lista do patrimônio de uma forma de paisagem cultural evolutiva. Está entendendo? Então, nesse momento, o governo já fez esse decreto e agora a gente está construindo um dossiê para ser entregue ao IFAM brasileiro e daí a gente começar esse movimento internacional da Chapada do Araripe, porque é um lugar, Marta, muito interessante, essa elevação da Chapada do Araripe. Para você ter uma ideia, é um lugar tão forte que de um lado está o cearense do século e do outro lado está o pernambucano do século. É Luiz Gonzaga e o Padre Cícero. Eu quero muito ir aí. Estou louca, já estou aqui sedenta para conhecer os museus orgânicos e conhecer tudo isso com vocês aí. Isso é uma alegria. A conversa está muito boa. Vamos trazer a Marta para o Cariri. Por favor. Não é, Sim. Vamos trazer a Marta para o Cariri. E eu quero agradecer muito a vocês, em nome do Museu Orgânico Instituto Sérvulo Esmeraldo. Agradeço a colaboração de vocês, a generosidade, porque nesses webinários eu aprendi com o amigo Alex Nikolaev que patrimônio é generosidade, viu, Aleberg? E você vem comprovar isso, a Marta igualmente. Então, eu quero agradecer e dizer que o Instituto manifesta, nesse momento, os nossos respeitos a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um maior prazer estar aqui com vocês, conhecer tanta coisa linda. Eu que agradeço. Enorme no coração. Tchau. Tchau. O Sérvulo Esmeraldo, digo sempre que foi uma criança brincando, inventando, vendo o mundo como um laboratório e experimentando tudo que tinha à vista. O Sérvulo teve a sorte de nascer numa região muito bonita. Ele costumava dizer que quando ele saiu do Crato, ele saiu pronto para o mundo. Em São Paulo, em Paris, ele aprendeu técnicas, mas a linguagem ele trouxe do Crato. Seja o Sérvulo Esmeraldo artista figurativo, como o artista construtivista ou o artista cinético, ele foi fazendo essa trilha em linha reta. Ele dizia que a arte era provocação. A obra de arte era sagrada nos museus. Você não podia tocar. E o Sérvulo pedia para se tocar, né? Então, isso já mostra assim, o ser transformador que era o Sérvulo Esmeraldo e o papel que ele via na arte. Arte e ciência são irmãs. Elas trabalham com a racionalidade e com o sensível. E Sérvulo Esmeraldo é um dos exemplos claros dessa ação que integra a racionalidade,
a clareza, o método, com a sensibilidade, a descoberta e a poesia. É, portanto, uma síntese perfeita entre arte e ciência. A arte é uma percepção do ser, do estar no mundo. É um convite para uma travessia, para você olhar, certo, coisas que não estão tão aparentemente ali estabelecidas. Por isso que eu acho que a obra dele é muito essa do movimento. Do movimento da paisagem, mas, sobretudo, é um movimento muito interno, de você se mover, né? Os anos do Cévolo no Brasil, da volta da Europa, né, são anos dedicados à vida pública, à arte pública, que ele dizia que era arte para todos. Quando o Cévolo, né, ele passa a desenvolver mais esse trabalho de uma arte pública, ele traz para a gente também uma reflexão do exercício do direito à cidade. Cévolo, nesse aspecto, foi e sempre será o menino do Crato. O Crato foi a grande paixão do Cévolo Esmeraldo. Era uma paixão trabalhada, que ele queria levar para o Crato o que havia de melhor. Então, o Festival Cévolo Esmeraldo nasceu desse desejo, dessa vontade do artista de colaborar com a sua região, tocando nela o que é mais necessário no seu entendimento, que era a contemporaneidade. Arte contemporânea é experimentação, é pesquisa, é criar paradoxos diante da vida. Mesmo ali no Cariri, que tem uma tradição, né, popular muito forte, né, mas ele faz essa conexão com a arte contemporânea. O principal objetivo do festival é a formação, tá? Nós temos esse compromisso. Ele é, sobretudo, um festival de formação de repertório. As pessoas que chegam a esse festival, elas vêm para uma experiência. O que se busca é exatamente isso, é criar condições para que essa experimentação possa florescer. E também tem intercâmbios, convida pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo e da cena também da região. O festival apresentará uma exposição ao ar livre de reproduções fotográficas de obras icônicas do Cévolo Esmeraldo, esculturas públicas que estão em Fortaleza. Essa exposição será muito trabalhada didaticamente nas escolas e nas mídias digitais. Então, vamos levar o Cévolo Esmeraldo, a sua vontade de aventura, a sua travessia com a linha da Chapada, chegando ao Crato de volta. O festival é isso, é o espírito vivo do Cévolo Esmeraldo.